Fala pessoal, tudo bem? O foco do vídeo de hoje é a agricultura irrigada, né? Então cola aí, vamos ver o que é isso. As áreas de irrigação no mundo não são tão grandes assim, se a gente parar para analisar, só que para alguns países o sistema de irrigação ele é essencial. Por quê? Muitas vezes esses países apresentam áreas onde você tem ali sazonalidade de chuvas, ou até mesmo períodos de seca muito prolongados. E aí, se você quer produzir, obviamente que você vai ter que investir em tecnologia para que você tenha uma produção, uma produção adequada. E aí, a água, a gente sabe que ela é essencial para o desenvolvimento da agricultura. Nesses casos, então, se faz necessária a utilização aí de sistemas de irrigação para levar a água até o local aí de produção, tá? Vale lembrar aí que o sistema de irrigação ele demanda investimento, então nem todo país tem uma boa capacidade aí para poder investir nesse sistema. Então é interessante a gente lembrar desse aspecto, justamente pelo fato de que a agricultura irrigada ela é uma forma de produção agrícola que está diretamente ligada aos países que têm aí períodos de estiagem, né? Muitos países da África, por exemplo, apresentam aí menos de 5% das suas áreas agrícolas irrigadas. Já, por exemplo, na região ali de alguns territórios da América Latina e dos Estados Unidos, nós temos aí áreas maiores, né, com irrigação. De acordo com a FAO, que é a Organização das Nações Unidas, que é um órgão ali da Organização das Nações Unidas aí, voltado para a agricultura e para a alimentação, né? Desde a década de 80, a extração de água na América Latina ela duplicou, tá? E o que nós temos aí? A maior parte dessa água, cerca de 70% dela é consumida, né? Que é consumida, digamos assim, no globo, ela é destinada para a agricultura. Então, quando a gente pensa que a água, a maior parte dela, a gente pensa muitas vezes que é consumida aí pela população dos centros urbanos, a gente esquece que a maior parte dessa água, muitas vezes, ela está direcionada ali para os alimentos que nós consumimos. Vai desde a pecuária até mesmo a agricultura, tá? A aplicação da irrigação e de técnicas modernas aí que visam a obtenção de alta produtividade, ela pode ser exemplificada em alguns países. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem a fruticultura na Califórnia, que acaba utilizando aí do sistema de irrigação. Na região do centro ali do Chile, região central do Chile, onde predomina o clima mediterrâneo, marcado por um verão aí quente e seco e inverno frio e úmido, a gente também vai ter ali sistemas de irrigação. Nesses locais, em geral, a produção de frutas ali irrigadas, né? Dentre essas frutas a gente pode citar aí a laranja, o morango, a gente pode citar aí a uva, né? Todas as plantações que são mantidas através de um sistema de irrigação chamado aí dry farming, tá? Que realiza aí procedimentos para trazer aí as camadas mais profundas e úmidas do solo à superfície. Tá? Então esse dry farming é uma forma que você tem, né, digamos assim, né, de fazer aí com que a planta consiga absorver a umidade do solo de uma maneira mais prática e adequada, digamos assim. Em períodos de seca prolongada, ou em períodos aí onde você tem as temperaturas mais elevadas e desfavoráveis ao desenvolvimento dos vinhedos, por exemplo, os agricultores ali do Vale da Califórnia, dos vales da Califórnia nos Estados Unidos, eles têm monitorado o sistema de irrigação por meio aí de sondas que emitem aí os dados da umidade do solo, além de utilizarem drones com câmeras especiais que conseguem monitorar ali, né, obviamente, as áreas de maior ou menor umidade. Vale lembrar que aqui a gente está falando de uma agricultura de ponta que se utiliza aí de um certo capital investido. O que já dá para a gente dizer que para alguns países essas tecnologias aí elas não são tão acessíveis assim, tá? Por exemplo, a gente pode citar essa utilização de drones com sensores a um sistema de produção agrícola que a gente vai chamar aí de agricultura de precisão. Tá? Então a gente tem aí a utilização de um investimento de técnicas modernas para a obtenção de alta produção. A agricultura irrigada, embora ela não seja uma prática tão antiga quanto a agricultura itinerante, também existe aí há milhares de anos. Tá? Os egípcios, por exemplo, já canalizavam a água até suas plantações, esperavam as margens do rio Nilo expandir aí para levar umidade e também adubar as suas margens nos períodos aí
das grandes chuvas, né? No período de estiagem, o rio voltava ao seu fluxo normal, as margens secavam e os egípcios faziam o plantio também. Tá? Na Mesopotâmia, há cerca de 5.000 anos, a gente tem aí os pioneiros na construção aí dos primeiros canais aí, e também de barragens utilizados para irrigação. Esses canais e barragens eram utilizados aí para distribuir a água no período aí onde você tinha aí a ausência de água, tá? Obviamente que dessa forma eles conseguiam obter uma produção maior e suprir a necessidade aí das populações. Então a agricultura irrigada ela pode não ser aí tão antiga quanto a agricultura itinerante, mas ela apresenta técnicas de produção que são extremamente necessárias para regiões aí de maior aridez. Tá? No Brasil, a gente pode estar aí citando como área onde você pode ter a utilização aí de sistema de irrigação o sertão nordestino. Tá? A região ali do semiárido, do Nordeste, né, está numa situação aí que apresenta aí ausência de chuva aí por um longo período do ano. E isso faz com que seja necessária a utilização da irrigação. Tá? O sistema de irrigação ele depende de algumas características para ser implantado. Primeiro é o capital, né? Segundo é a técnica, terceiro a disponibilidade de recursos hídricos. Né? Se não houver essas três capacidades, pelo menos você não consegue ter aí uma obtenção de uma produção adequada, né? Associada a um sistema de irrigação. Tá? Vale lembrar também que na região nordeste do Brasil a gente tem alguns aí rios que a gente vai chamar de rios intermitentes, que não correm ali na superfície durante o ano todo, que acaba limitando muitas vezes as áreas aí de terem água aí para irrigação constante. Tá? No Brasil também a gente pode citar uma forma de levar a água aí até os agricultores, é a transposição aí do Rio São Francisco, que infelizmente está barrada por políticas públicas que são insuficientes. Então, quando a gente fala de agricultura irrigada, a gente está falando de áreas onde você tem ali a ausência, né, de chuvas constantes. As chuvas aí elas são bastante sazonais, elas ocorrem em épocas específicas do ano, ou você apresenta aí grandes períodos de estiagem. Isso faz necessário investimento em técnicas de irrigação que podem aí levar a uma melhor qualidade do solo e, obviamente, a uma melhor qualidade da produção. Obviamente que isso também vai demandar mais recurso e esses recursos muitas vezes eles são limitados a alguns países. Não só o recurso financeiro, mas também o recurso tecnológico e o próprio recurso aí, voltado aos conhecimentos necessários à produção agropecuária. Tá? Então lembrem-se, né, nós temos aí sistema de irrigação nos Estados Unidos, no Chile, no Brasil e em vários países da África, como o Egito, por exemplo. Então, a irrigação ela foi difundida, apesar de ela ser uma técnica não tão antiga assim, ela foi difundida aí por vários locais aí do globo e é uma técnica bastante comum a ser utilizada, principalmente nas regiões de maior aridez aí do nosso planeta. Tá? Espero que tenha ficado claro. Valeu, falou!